Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Hoje nós vamos falar de doenças de inverno. Com a proximidade e o início da estação, quando as temperaturas ficam mais baixas, há um favorecimento à disseminação dos vírus causadores de gripes, resfriados e da própria Covid-19, que ainda não está totalmente controlada. Crises de sinusite, rinite, asma e bronquite também aumentam consideravelmente. Para conhecer as causas, formas de prevenção e os tratamentos, vamos conversar com o Leonardo Pessoa, vice-presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada pela participação, doutor. Antes da gente começar a conversar, vamos assistir a uma reportagem. Espirro, coriza, congestão nasal, tosse. Esses são alguns sintomas que acometem milhões de brasileiros todos os anos durante o período de inverno. Como são semelhantes, as dúvidas sobre o diagnóstico são comuns. Gripe, rinite, resfriado? Como descobrir? Quando tinha em torno de 15 anos, Letícia Vitória fez aqueles testes com várias substâncias para saber a causa da alergia que tanto a incomodava. Eu já passei um mês com testes no meu braço, nas minhas costas, para descobrir o que eu era alérgica. Tinha como conteúdo esmalte, vários tipos para saber qual era a minha alergia. E de fato eu sou alérgica à poeira e também à tinta, pintura de obras. Dentro de casa, para quem sofre de doenças respiratórias, cortinas, tapetes, brinquedos de pelúcia ou qualquer objeto que acumule ácaros devem ser evitados. Na casa de Bárbara, esse tema é uma questão desde a infância. E eu convivo com a sinusite, com a rinite alérgica e com a asma desde que eu me entendo por gente. Então, são 22 anos convivendo com essas doenças. E eu acredito que quando pequena, assim, quando a gente descobriu tudo, eu cheguei a fazer alguns tratamentos mais pontuais com relação a isso. Mas depois disso, não me recordo. Depois, ao longo dos anos, foi mais uma questão de manutenção, de o que fazer para que a gente, eu no caso e minha irmã, que também tem essas doenças, para que a gente tivesse menos crises. Com a chegada do inverno, para quem tem predisposição às doenças respiratórias, mesmo tomando todos os cuidados, os problemas são inevitáveis. A sensibilidade de Maria Eduarda também é muito grande. Simplesmente passar na rua, ter alguém fumando cigarro, a fumaça bater no meu nariz é certo. Eu começo a espirrar, olho coça, garganta, nariz, tudinho. O inverno no Brasil só começa no final de junho, mas as quedas de temperaturas ainda durante o outono já afetam a saúde. Como evitar contrair essas doenças? Como diagnosticar? Qual o tratamento adequado para cada uma delas? Vamos descobrir hoje no programa. Doutor Leonardo, a transmissão dessas doenças consideradas de inverno ocorre devido à permanência em espaços fechados, com pouca ventilação, e isso facilita a circulação desses vírus? Oi, Mariana, obrigado pelo convite. Prazer falar contigo, falar com o seu público. Sim, a aglomeração tem relação com disseminação das doenças virais, não é só com a Covid isso é antigo. Então, até por isso, o inverno é um período em que a predisposição, a contaminação por vírus e microepidemias ou epidemias por doenças causadas por vírus acontece com mais frequência. Então, sim, além de tentar evitar a aglomeração, não só pela Covid, sempre que possível, sempre lavar as mãos, deixar o lugar bem limpo, bem arejado, e a vida saudável, como sempre, ingerir líquidos, alimentação adequada e reduzir o estresse no que der. Doutor Leonardo, vamos falar daqueles mitos. Muita gente ainda acha que pegar chuva, andar descalço, ou então tomar gelado, esse tipo de coisa, tipo de atitude, causaria resfriado e não é bem assim. Sim, você tem razão. Nós não temos comprovação científica de que essas atitudes predisponham a pessoa a ter gripe, a ser infectada por um vírus. Há a teoria de que essas mudanças climáticas poderiam reduzir um pouco as nossas defesas, mas nós não temos certeza disso. O que
gera um confundimento por vezes, é que nós temos 20% a 30% da população brasileira composta por pessoas que são alérgicas, que reagem exageradamente a estímulos que são inócuos, são inocentes para outras pessoas. Então, talvez uma mudança climática mais acentuada, uma exposição ao frio para esse público que não é pequeno, possa desencadear o início da crise da doença alérgica dessa pessoa. E não raramente os sintomas se assemelham, não é? A pessoa pode ter tosse, pode ter coriza, pode ter espirros, e aí imagina-se que essa pessoa esteja resfriada ou com uma virose, e na realidade, por exemplo, é só a rinite crônica, por exemplo, que essa pessoa tem e que pode sim piorar no inverno, por exemplo. E quem são os principais afetados por esse tipo de doença chamada de inverno? São as crianças e os idosos? Em verdade, a prevalência é grande, sejam as doenças agudas ou crônicas, em todas as faixas etárias. A preocupação com as crianças e também com os idosos é que não é só a sua vulnerabilidade, é a sua sensibilidade, né? As doenças podem ser mais graves, especialmente nos idosos, mas a atenção deve ser dada e os cuidados devem ser tomados para todo o público, na realidade. Pois é, porque os sintomas são muito parecidos, né? Queria que o senhor diferenciasse para a gente o que é uma gripe, o que é um resfriado, rinite de sinusite, asma de bronquite, tudo isso. Você foi muito feliz, Mariana. Assim, os sintomas são realmente, não raramente, muito semelhantes. Então, no resfriado, o comum é que se tenha coriza, pode-se ter tosse. A febre nem sempre existe. Quando existe, essa febre tende a ser baixa. A duração é de 3 a 5 dias. Então, quando um paciente chega aos meus cuidados dizendo eu estou resfriada há 1 mês, eu já sei que ela não tem resfriado. Eu tenho que investigar as doenças que se assemelham ao resfriado em relação ao quadro clínico. Já na gripe, além desses sintomas serem mais intensos, é bem frequente que a febre seja mais elevada, tenha uma queda do estado geral, o paciente fique com muita astenia, muita fraqueza, né? Busque o repouso na cama, mas também a duração costuma ser de 5, 7 dias, um pouco mais de tempo para os fumantes. As rinites, quando clássicas, elas são fáceis de diagnosticar, né? A pessoa tem aqueles espirros em salva, vive espirrando e obstrução nasal, prurido nasal, isso é o nariz coça e o nariz entope, obstrução nasal. E aí é fácil imaginar, essa pessoa é alérgica, essa pessoa tem rinite alérgica, mas a rinite ela tem outros quadros, tá? Não necessariamente é dessa forma que ela se apresenta. Tem gente, por exemplo, que o quadro principal da rinite é tosse, né? Para outros, há pedaços de sintomas, melhor explico. Tem pacientes que têm só obstrução nasal, outros têm só os espirros matinais. E, apesar dos quadros diferentes, tudo é rinite, tudo precisa ser tratado. Uma complicação comum da rinite, não só os riníticos têm, mas é mais comum nos riníticos, é a sinusite. O quadro clínico da sinusite vem com a cefaleia, uma dor de cabeça muito intensa, que a pessoa desconfia que está com sinusite. Mas também não necessariamente acontece febre e cefaleia. Então, a pessoa teria um quadro semelhante ao da rinite, um pouco mais agravado, um pouco mais extenso, com um pouco mais de tempo. A asma, que a gente chamava, né, e chama de bronquite, bronquite alérgica, bronquite asmática, nomes vulgares da asma, essa é mais fácil de diferenciar porque vem com dispneia, isso é, vem com falta de ar, além da tosse e da sibilância, um chiado no peito. Mas há pessoas que não se apercebem bem da sua falta de ar. A falta de ar não é tão óbvia em parte dos quadros. A pessoa, por exemplo, mais idosa, imagina às vezes que aquele cansaço decorre da idade, decorre, por exemplo, do sobrepeso, então não se apercebe da dispneia, da falta de ar. O chiado, por vezes, só se percebe com a ausculta pulmonar, quando a gente vai examinar o paciente. Mas o quadro clássico é fácil da gente entender. Falta de ar, chiado e tosse. Tá? Então, esse é um resumo das principais doenças de inverno que a gente vai falar um pouco hoje aqui. Perfeito. Doutor, coriza, obstrução nasal, diminuição do olfato e do paladar, nariz entupido, rouquidão, febre, dores pelo corpo. Nós ainda estamos em pandemia de Covid-19. É importante testar.
Sempre que possível é importante testar, mesmo nos quadros leves, é importante testar, porque a gente vive em sociedade também, né? Então, em se oficializando o diagnóstico de Covid, é interessante o isolamento, né? Que a pessoa não contribua para contaminar outras pessoas. Mas, por outro lado, se o teste vem negativo e você está resfriado ou gripado, algo que países do Oriente fazem há muito tempo, a gente tem que começar a pensar em fazer, né? Assim, se possível, se isolar, se não é possível se isolar, usar a máscara para fazer as atividades, tentar reduzir as atividades e sempre usar a máscara em prol das pessoas que nos cercam, né? A gente tem que entender que a gente vive em sociedade, que a gente tem que tentar ajudar um ou outro. Doutor Leonardo, daqui a pouco a gente continua conversando sobre esse assunto. O Câmara Reentrevista vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos com o Câmara Reentrevista, hoje conversando com o vice-presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro, Leonardo Pessoa. Vamos ver o que as pessoas têm a dizer sobre esse assunto nas ruas. Essa época de inverno, você costuma ficar mais doente? Tem crise de rinite, sinusite, essas coisas? Com certeza, com certeza. É mais rinite mesmo, é o que mais acontece comigo, principalmente quando muda o clima, assim, fica mais frio, etc. É o que mais acontece. Ou seja, já está acostumado, né? Infelizmente, sim. Eu já uso direto o Vick, cheira para sair os vírus, né? E pingo também a buchinha paulista para sair os vírus, curar a sinusite. Coriza, resfriado, né? Essas coisas normais do tempo. Você tem rinite, sinusite, alguma coisa? Não, não tenho. Só sou alérgico mesmo. E aí, o alérgico ele tem que se tratar o ano inteiro? Com certeza, não pode bobear, porque senão fica de cama direto. Doutor Leonardo, no último bloco a gente estava falando sobre medicações. Há alguns mitos em relação, por exemplo, à bombinha de asma, que ela provocaria um vício na pessoa. Por outro lado, tem também aqueles descongestionantes nasais que as pessoas se tornam dependentes. Isso é uma grande confusão, Mariana. As pessoas realmente parecem dependentes e viciadas. E talvez isso seja verdade, talvez isso seja aplicável. Na realidade, essa situação decorre de que no passado, hoje menos, mas acontece hoje ainda, as pessoas usavam medicações que aliviam o sintoma que a incomoda, mas que não trata a doença. Então, a pessoa tem um alívio momentâneo com determinados tipos de bombinha e determinados medicamentos para se aplicar no nariz, que elas têm um alívio imediato, mas para a doença nada mudou. A doença continua progredindo, continua avançando, continua ganhando força. E esse agravamento da doença acaba obrigando o paciente a usar cada vez mais a medicação de alívio. E aí, naturalmente, com esse uso exagerado, com superdosagem, começam os riscos à saúde dessa pessoa. Então, não é bem que a medicação... Esses medicamentos são úteis, esses de alívio, mas devem ser orientados pelos médicos e devem ser utilizados associadamente às medicações que de verdade tratam, por exemplo, a rinite e a asma. Caso contrário, a doença não está sendo tratada, está piorando, está agravando, a necessidade de uso de medicação de alívio vai aumentando, a superdosagem se impõe e os riscos à saúde do paciente, agora não só pela doença, mas pela droga que ele está usando em excesso, aumenta. Então, essa matemática, essa equação é relativamente simples. É buscar o tratamento para a doença, o tratamento que interfira na causa e não só na consequência, que é o que o remédio de alívio faz. Doutor Leonardo, um relatório publicado sobre a poluição do ar mostra que apenas 3,4% das cidades pesquisadas no mundo, foram 6.000, atenderam aos critérios dos índices de qualidade recomendados pela Organização Mundial da Saúde. O Rio de Janeiro não estava entre elas, então não é um problema só nosso. Mas quais são as características da nossa cidade que levam aos quadros respiratórios por aqui? A poluição é um problema realmente mundial. Eu queria muito dizer para o público, eu estou muito otimista de que isso vai mudar no curto prazo. Eu não acho.
acho que a gente tem que conversar a respeito, tem que tentar melhorar, ou pelo menos tentar não piorar. Nossa cidade, ela dá prioridade aos automóveis, e isso precisava mudar, o transporte público precisava melhorar para que nós tivéssemos menos veículos nas ruas. Melhoramos nas questões das ciclovias, mas precisamos avançar muito nisso. E então, eu não tenho uma esperança no curto prazo de nós conseguirmos reduzir significativamente a poluição. Isso gera uma outra questão, né, que não estão desvinculadas, que é a poluição domiciliar. Né? Então, o ambiente do paciente alérgico ele precisa ser o ambiente mais são possível, precisa ser limpo, o mais distante possível de pó, poeira, animais de pelúcia, odores fortes, e, naturalmente, sempre que possível, não é o asmático, o rinítico, o alérgico que deve fazer essa limpeza. Mas a prevenção é sempre importante e o controle e a higiene do ambiente é um fator fundamental como auxiliar no controle das doenças alérgicas associado, claro, ao tratamento adequado. De acordo com esse mesmo artigo, de 2020 para cá, o ar tóxico é o maior malefício ambiental da contemporaneidade e com repercussões à saúde, perdendo apenas para a Covid-19. Então, é responsável por 11% da mortalidade global anual, sendo 51 mil óbitos só no Brasil. Por isso que a vacinação é tão importante também? A vacinação é outro método de prevenção às doenças infecciosas, né? A campanha para a vacina anti-influenza da gripe está aberta agora para todo o público, não é só para os grupos que têm maior risco de ter complicação. Então, sim, adiciono, além do seu dado, Mariana, a questão do tabagismo, né? O tabagismo tem comprovação científica de que pais fumantes causam, perdoe-me, danos à saúde dos filhos. Os filhos têm mais asma, mais rinite, mais otites, mais infecções. Então, hoje nós temos tratamentos eficientes para tratar essa epidemia de tabagismo, que é outro tipo de poluição também. Morrem 8 milhões de tabagistas no mundo anualmente, 1 milhão deles tabagistas passivos. Nossa. Então, a gente tem que ser holístico, tem que cercar as doenças por todos os lados. Isso é perfeitamente possível com boa orientação e bom tratamento. Doutor, suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E quero dizer que a gente está com dificuldade de lidar com doenças que são simples de serem controladas. Hoje nós temos tratamentos, por exemplo, para a asma, que deixam o paciente, não tem cura asma e rinite, mas que deixa a pessoa bem, com qualidade de vida, sem riscos de complicações e vivendo como se não tivesse a doença. E que esses ensinamentos que nós tivemos com a epidemia de Covid, pelo menos em parte, devem ser mantidos para a gente tentar controlar as infecções virais, como gripes e resfriados, porque um gripado, um resfriado, contamina um grupo grande de outras pessoas. E a gente tem que pensar em cada um de nós. Então, um abraço a todos, foi um prazer estar aqui, como disse. Cuidem-se, fiquem bem. O Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, e também pelas nossas redes sociais, @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo encontro.